Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Me chamo Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 9 de novembro de 2020, às 20 horas e 54 minutos, iniciando o nosso encontro com meus queridos amigos, alunos do 5º período noturno do curso de Direito da ProMinas. Ainda estamos nessa modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, mas isso não vai nos impedir de dar continuidade e seguir. Meus amigos e minhas amigas, em especial falo agora com os alunos da ProMinas, só para reforçar, a nossa aula dos 2 primeiros horários está disponível para você, como estudo dirigido no pincel atômico e também no meu canal do YouTube. Combinado? Além disso, já tem material de apoio disponibilizado para esse nosso encontro lá no nosso pincel atômico também. A aula está sendo inteiramente gravada e, posteriormente, a gente está disponibilizando para que vocês possam ter acesso no pincel atômico, os alunos da ProMinas, e também no canal do YouTube, para todos os alunos. E em relação a este encontro, nós vamos bater um papo sobre prova documental, prova testemunhal e prova pericial. Se der tudo certo, vamos falar de vários pontos que envolvem essas provas diferentes e que tem tamanha relevância, tamanha importância aqui no nosso ordenamento jurídico. Em relação a essa prova, vamos começar falando, antes da prova documental, de uma observação que envolve a exibição de documento e coisa. É um pouco diferente da exibição de documento e coisa para a questão da prova documental, e nós vamos explicar aqui agora. Lá no artigo 396, fala para a gente que o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que encontre em seu poder. É uma possibilidade, isso realmente existe. E no que diz respeito aqui a essa apresentação de documento, uma situação, eu posso falar que o documento está com a parte contrária, ela vai ter que vir ao processo aqui, entregar aquele documento, aquela coisa, só que eu tenho que justificar e eu tenho que detalhar toda aquela situação para possibilitar que se entregue, que se apresente aquele documento ou que se apresente aquela coisa perante o juiz. No que diz respeito aqui a essa questão da exibição de documento ou coisa, o pedido ele deve conter a individualização daquela coisa, daquele documento que você quer ter acesso. Qual é a finalidade daquela prova? Por que você está pedindo para apresentar aquele documento? Por que você está pedindo para apresentar aquela coisa? E também por que você acha que aquela situação está com a parte contrária e por que você tem esse pensamento, justificando, explicando, para que o juiz analise e verifique se vai ou não determinar aquela situação, aquela apresentação daquele documento, aquela exibição daquele documento ou daquela coisa, tá bom? No que diz respeito à questão de documento ou questão de coisa aqui no que diz respeito à exibição, se esse documento ou se essa coisa tiver com terceiro, aí é um pouco diferente. Por quê? Em relação ao terceiro, o artigo 401 do CPC, como vocês podem notar aí, nos informa que quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 dias. Tranquilo? Aí ele vai ter que apresentar aqui, vai ter que vir aqui, justificar se tem um documento, se tem a coisa, e por que tem ou por que não tem, e o que realmente gera a situação, por que ele não está apresentando, se tem alguma justificativa plausível. No que diz respeito a essa apresentação, tem que ser feito, tem que ser divulgado. No que diz respeito a essa situação, é importante deixar claro que essa exibição de documento e coisa é quando aquela parte ela necessita dessa prova, mas não está com ela. Porque quando falamos da prova documental, nós vamos ver daqui a pouquinho, logo mais, que prova documental eu mesmo vou e junto os documentos, eu tenho os documentos, estou com eles, então eu vou apresentando. Quando eu requeiro a exibição de documento ou coisa, é porque eu estou precisando daquele documento, estou precisando daquela coisa para justificar a minha tese, as minhas alegações que estão ali no processo, mas aquele documento ou aquela coisa não estão comigo, ou estão com a parte contrária, ou estão com terceiros.
Então, por isso, existe a necessidade de eu fazer esse pedido para que o juiz ordene, determine que esse documento ou que essa coisa venha a ser exibido aqui no processo. Tranquilo? No que diz respeito a essa exibição, o artigo 404, ele traz para a gente algumas hipóteses em que a parte ou o terceiro podem escusar de exibir em juízo o documento ou a coisa. Basicamente, tem 6 situações. A primeira delas, pode se tratar de uma questão que é concernente a negócio da própria vida da família. Além disso, também coloca aí no inciso 2º, que também existe a possibilidade de recusar levar o documento ou coisa, se sua apresentação puder violar o dever de honra. É uma situação em que se permite à parte ou ao terceiro excusar-se de exibir aquele documento ou coisa. Terceira proteção, por assim dizer, aqui elencada no 404, quando o documento ou coisa, a sua publicidade, redundar em uma desonra à parte, ou mesmo a terceiro, bem como seus parentes, consanguíneos ou afins, até o 3º grau, ou representar um risco de ação penal. Quarta situação em que eu poderia me excusar de apresentar o documento ou coisa, está aí na telinha, a hipótese de aquela exibição acarretar a divulgação de fatos cujo estado, profissão, devo guardar sigilo. O que a gente falou lá quando a gente estava falando de depoimento, advogados, padres, psiquiatras, psicólogos que têm acesso àquela informação, por exemplo, através da sua profissão, eles não podem divulgar e, por isso, teriam a possibilidade de se excusar de lá depor e aqui de exibir documento ou coisa, tá bom? Também existe a excusa, a possibilidade de não apresentar o documento ou coisa, se outros motivos graves, lógico que o juiz analisando, justifiquem a recusa na exibição daquele documento. Ou ainda, se o próprio inciso 6 deixou um pouquinho aberto, se existir alguma disposição legal que justifique aquela recusa. No que diz respeito a essa situação, é realmente algo que vai ser determinado em lei, a possibilidade de não ter que apresentar aquele documento. Só que tem um detalhe, se não estiver nessas cláusulas do 404, tanto a parte contrária quanto o terceiro são obrigados a entregar aquela coisa ou aquele documento, exibir aqui no processo. Eduardo, mas por quê? Porque o Poder Judiciário, ele tem uma questão chamada poder coercitivo. O que quer dizer isso? Se você não apresenta voluntariamente e não justifica a não apresentação, por óbvio que eu vou ter que ter mecanismos para te obrigar a fazer isso. Se não faz voluntariamente, faz com o poder da persuasão da força estatal, né? Você não quer apresentar a coisa, não quer apresentar o documento, o Estado vai lá e pega, a depender da situação. Salvo essas hipóteses aqui que existe a justificativa para não se exibir esse documento ou coisa. E aí eu pergunto, por que eu teria a possibilidade de fazer com que um documento ou uma coisa chegasse ao processo? Por que o Poder Judiciário tem que ter esse poder? Simplesmente para possibilitar que a lei seja cumprida e que eventuais questões que possam ser provadas através de algumas situações aqui permitidas em lei, efetivamente venham a ser provadas. E no que diz respeito à caminhada do processo, buscar a verdade também hoje tem sido um grande objetivo. Lá na área trabalhista, por exemplo, tem a questão da verdade real, maravilha, que no processo civil também tenta-se buscar a verdade para que se consiga ter a melhor prestação jurisdicional possível, tá bom? Essa questão de exibição de documento, exibição de coisa, realmente são só esses detalhes que eu preciso falar com vocês, para a gente dar uma ênfase maior nas outras provas que têm uma importância ainda maior. Vamos começar a falar sobre prova documental. A prova documental, ela é tão importante, ela é mais comum no que diz respeito ao contato, que ela é dividida lá, a sessão, em algumas subseções. A primeira delas que vem falar da força probante dos documentos. No que diz respeito a documento,
nós temos que deixar claro que o documento público, por óbvio que ele vai ter uma força maior, maior no sentido assim, de provar não só a formação, mas também todos aqueles fatos que ali estão sendo descritos, seja pelo chefe de secretaria, pelo escrivão, pelo tabelião, pelo servidor que ele está declarando, e tem muita força porque realmente é o que eu falo com vocês. Até que prove-se em contrário, um documento público, ele tem fé pública, ou seja, presume-se a veracidade daquelas informações, naquelas situações que ali estão constando no documento. No que diz respeito a documento, além da questão que envolve documentos públicos, existem também documentos que são chamados documentos particulares. Em relação a eles, o artigo 409 nos informa que, no que diz respeito a esse documento particular, a data do documento particular, quando a seu respeito surgir algum tipo de dúvida ou impugnação, vai provar-se por todos os meios de direito. Pode haver questionamento? Sim ou não? Sim, mas existe a possibilidade de se justificar, comprovar a existência daquele documento, tá bom? É tanto que o artigo 408, vou até colocar aí na telinha para vocês, voltando um artigo, ele fala para a gente que as declarações que constam em documentos particulares escritos e assinados, ou somente assinados, presumem-se verdadeiros em relação ao seu signatário. Então, existe aqui a possibilidade de documentos particulares também terem essa força probante e conseguir, mesmo que seja um documento particular, por exemplo, o que o pessoal chama contrato de gaveta. Vocês já ouviram falar, pessoal? Camila, Ita, me fala aqui, vocês já escutaram em algum momento falar de contrato de gaveta, por exemplo? É aquele que a gente faz lá no cartão, só vai lá e reconhece e larga, não faz escritura, não faz nada. Eita, tem gente que nem reconhecer firma reconhece. Não faz nada. Tem gente que compra casa até hoje, lógico que hoje tem tido mais informação, mas tem pessoas que compram casa, assinam, nem reconhecer firma reconhece, aí Uhum. tem muita dor de cabeça, a questão imobiliária é meio complicada, ou então qualquer outro contrato, vamos imaginar um contrato de, não só de compra e venda, de prestação de serviço, na compra de um produto, qualquer contrato, mas que não seja público, não é uma escritura, é um contrato entre a gente, é um contrato particular, é um documento particular. E ele presume-se verdadeiro aquilo que está ali dentro, até que se prove em contrário. Por quê? Em regra, não se presume má fé. Concordam comigo? Mas tem que ser provada. Uhum. Prova em contrário, eu, Ita, Camila, estamos no processo, nós temos boa fé. Mas lógico, um documento particular, o público também pode ser questionado. O público, ele tem uma força maior, porque igual eu falei com vocês, quando o documento é público, tem aquele pensamento assim, meu Deus, é um documento que tem fé pública, porque a própria administração está dando essa força para aquele documento. Até quando a gente falou das atas notoriais, lá nos dois primeiros horários de hoje, a gente falou, a Camila até perguntou, Eduardo, mas juntar o documento sem ser por ata notorial tem alguma diferença? Falei, ó, são provas, são documentos. Só que a diferença maior, e aqui, Camilo, fica mais claro ainda, quando a gente vê essa diferença de documento particular para documento público, é que o documento público tem uma força maior no que diz respeito a uma presunção maior de ser verdadeira aquelas informações que ali estão. Lógico que mesmo o documento público pode ter alguma questão errada, pode ser que eu fiz um documento para ITA, através de um tráfico de influência, coloquei informação falsa, eu sou um tabelião, mas aí eu mudei as informações. Infelizmente, Brasil, você sabe que não tem brincadeira aqui nesse país, né, gente? Existem casos mesmo de documentos públicos falsos, procurações que foram assinadas, a pessoa já tinha morrido, como é que ela foi assinada, se a pessoa estava morta? É situação que realmente não é brincadeira. Brasil não é país para principiante. Aqui, em relação à situação do documento, no que diz respeito a essa estrutura, aqui no próprio CPC, fala de outros documentos que são bem específicos, por exemplo,
a questão de livros empresariais, tudo isso tem uma força grande, porque tem que ser registrado, tem que ser documentado. E os livros empresariais, ele tem muita força na questão de prestação de contas, na questão de documentos que são ali analisados e verificados para analisar se aquela sociedade está ou não cumprindo com todas as determinações impostas pela lei, impostas nos atos que constituíram aquela empresa, se ali os sócios, nenhum está tendo algum tipo de prejuízo. E no que diz respeito ao documento, o ônus da prova do documento, o ônus da prova não é o ônus da prova que a gente viu lá no 373, não. Aqui é o ônus da prova do documento. Onde você vai achar esse ônus da prova? Lá no artigo 429. Por quê? O artigo 429 fala assim para a gente, está aí na telinha para vocês. Incumbe o ônus da prova quando, primeiro, se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte aqui aqui. Segundo, se tratar de impugnação à autenticidade, a parte que produziu o documento. Aqui é o ônus da prova de quem vai questionar a existência de um documento. E aí eu tenho uma pergunta. Eduardo, imagine que eu e a Camila estamos no processo, e a Camila vem e apresenta um documento, eu olho para o documento e falo, calma aí, Camila, você está doida? Esse documento é falso. Ou então, eu e a Ita estamos num processo, eu vou junto um documento, a Ita vira e fala, que é isso? Esse documento é falso. Existe algum mecanismo para que eu questione um documento? Existe. E esse mecanismo é a arguição de falsidade. A arguição de falsidade, ela começa a ser tratada no artigo 530. E fala assim para a gente, está aí na tela. O que diz respeito aqui a essa arguição, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contados a partir da intimação de que foi juntado um determinado documento. É tanto que o parágrafo único fala que, uma vez arguida, a falsidade será resolvida como uma questão incidental, salvo se a parte ou o juiz decida como a questão principal do processo. Quem vai aqui questionar a falsidade de um documento, o artigo 431 fala que a parte arguirá a falsidade e vai expor os motivos que fundam aquela sua pretensão e quais os meios de prova que você quer buscar para demonstrar que realmente aquele documento é falso. Vamos dar um exemplo. Eu quero provar que o documento que a Ita juntou no processo é falso. Por quê? Porque não é a minha assinatura. Como é que eu vou provar isso? Simples. Determina a realização de uma perícia grafotécnica. Uma perícia que averigua, que analisa se a assinatura é ou não verdadeira, se a assinatura tem a falsidade, se foi forjada. Então, já estou falando dos motivos que estão levando o indício, que pode ser falso, e como que eu quero comprovar que realmente é falso. Eu tenho essa obrigação, tá bom? O artigo 432 fala que depois de ouvida a outra parte, no prazo de 15 dias, será feito o exame pericial, que realmente é o que vai comprovar aqui a perícia. Porque se você está questionando falsidade de um documento, a perícia é algo que o juiz vai ter que ter para constatar se é ou não verdadeiro aquele documento. Salvo, né, gente, se for questões esdrúxulas, se realmente, batendo o olho, consiga se notar que é um documento falso. Parágrafo único fala que não se procede o exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Vamos dar exemplo. A Ita, ela juntou um documento falso no processo e Camila não concordou, falou, esse documento é falso. Fez a arguição de falsidade, falando assim, excelência, eu sou o juiz. A Ita juntou o documento X, ele é falso, por isso e aquilo, eu quero provar através da prova pericial. A tendência é que tenha perícia, mas na hora que ela iniciou a arguição de falsidade, o que a Ita fez? Excelência, esse documento X, eu vou tirar ele do processo, eu quero retirar. Então, teoricamente, a Ita já está querendo, mesmo que indiretamente, assumir o quê? Tinha um resquício de falsidadezinha aí, né? De leve.
Mas o parágrafo 1 só está falando assim, se a parte retirar do processo aquele documento, não vai precisar fazer exame pericial, porque sendo retirado do processo, não vai gerar nenhum tipo de prejuízo aqui para a outra parte. Tranquilo? Maravilha. Só que não termina aí. A arguição de falsidade ainda fecha com 433. E o que fala lá? Que a declaração sobre a falsidade de um documento, quando suscitada como a questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade de coisa julgada. Tem processo que a grande pergunta é se o documento é falso ou não. Que essa é o ponto principal do processo. Ô, prof, teve um assunto que eu ouvi, que foi o seguinte, o cara, ele comprou um carro, quitou, mas aí ele, com aquela preguiça de ir no Detran para transferir o carro, o que acontece? Apareceu o comprador falou que ia fazer toda a transação, deu para ele a metade do dinheiro. Uhum. E aí, quando ele transferisse lá, ele trazia a outra metade do dinheiro. E ele saiu com um DUT na mão, o cara só fez a assinatura dele no DUT, ele conseguiu reconhecer o DUT, pegou e transferiu o carro da financeira, já direto para o nome dele, conseguiu fazer de novo a assinatura dele, reconhecido a assinatura dele, e transferiu o carro dele para outra pessoa. Sangue de Jesus, tem problema aí. Meu Deus do céu. E a assinatura ficou perfeita. Aí, o cara, quando foi atrás, para querer o restante do dinheiro, já não achou mais o homem, nem o carro, nem nada. Aí ele entrou com a ação, falando que ele não tinha assinado, que ele não tinha ido em cartório nenhum registrar, nem reconhecer. E a cópia que ele tinha puxado, que ele foi para o Detran, chegou lá, o Detran mostrou a cópia original para ele, que era a assinatura dele, original ali, a assinatura dele, sem nenhuma, não tinha um rabisco, não tinha uma tremedeira, nada. Perfeito. Tem uns que são mais profissionais, né, Ida? Infelizmente, ele se deparou com um estelionatário, né? Um criminoso. Profissional, né, prof? Eu falo que esse cara aí não teve, até a tremedeira da linha não teve tremedeira na assinatura do cara, nem nada. Ô, Ita, mas você sabia que uma das coisas que é analisada em prova pericial é essa questão do desenho. Você sabe por quê? Eu tenho uma cliente que ela é semi-alfabetizada. E nós tivemos um processo que foi fazer a perícia grafotécnica, aquelas questões de negativação, negativação não, empréstimo consignado na aposentadoria. Aí a empresa tem banco e junta o contrato, e tem umas assinaturas que até parecem, viu? É tanto que essa assinatura da cliente minha, eu falei, ué, pareceu, mas aí você vê alguns detalhes. E aí, na hora que fez a perícia, eu perguntei ao perito, desculpa a minha ignorância, né? Porque, ô Ita, se você me mostrar 10 assinaturas parecidas, eu vou achar que é tudo igual. Vou falar a verdade. Salvo se você pare, analise. Aí não, mas tem detalhes, prof, que são peculiares. Eles, a letrinha do L, a curvinha volta, a letrinha quando baixa mais um pouco na curva, entendeu? Quando encontra um T que não finaliza, esses detalhes são peculiares. E outra coisa, ele falou que, você sabe como é que você já viu uma prova? Não, nunca vi. Conta aí que eu tô curiosa. A pessoa fica escrevendo e não pode parar de escrever. Ele fica assim, escrevendo Ordem Henrique Silveira Ferreira. Não, não para, não. Só para quando mandar. Aí fica escrevendo de 10 minutos. E aí eu fui perguntar e ele me explicou o que é o interessante. É porque mesmo que você seja, porque tem estelionatário que é profissional, né, Ita? É igual você tá falando. Esse que pegou essa assinatura aí é profissional. A gente tem que valorizar o criminoso, né? Porque eu vou falar a verdade. Tem uns que são mais profissionais que os outros. Só que o que ele falou? Mesmo aquele que já é treinado a fazer, se não é a assinatura dele, ele cansa. E aí começa a destoar daquilo que começou. E aí o perito consegue ver que a assinatura é falsa. Entendeu? Aí tem toda uma técnica que é muito mais profunda, mas eu achei interessantíssimo que você consegue, mesmo que você tenha um costume, a imitar uma assinatura. Mas chega um ponto que você não consegue fazer igual, você cansa. Seu cérebro cansa. E aí é nesses pontos que é igual você falou. O D, o E, o L, o T, o F, o finalzinho. São esses pequenos detalhes que na perícia grafotécnica vai descobrindo se realmente é verdade ou não.
tá bom? Uma outra questão que também eles olham, os documentos oficiais, né? Porque você tem uma carteira de habilitação, você tem uma carteira de identidade, se forem verdadeiras, sua assinatura vai estar próxima daquilo ali também. Mas eu acho que ele perdeu, prof, porque ele tinha dado cópia da identidade, então Nossa, foi para cartório, registrou no cartório, registrou em tudo, então... infelizmente, ele foi inocente. Ele não tem maldade. Por quê? É o que eu falo, pessoal. Nós temos que ter cuidado, sim ou não? Ó, nessa caminhada que a gente está tendo esse semestre, os exemplos que eu dou aqui com vocês são exemplos reais. E a gente vê assim, isso acontece. Ô, prof, você dá exemplo fraco ainda. Se você vê uma cidade, não vamos citar a cidade em si para não defragar a cidade, né? Pois é, mas os caras são tão feras, que eles conseguem tirar um selo de cartório de uma folha e botar em outra folha que não tem nada a ver com aquilo ali. Sim, A única coisa que perde para Montes Claros é porque aqui em Montes Claros ainda usa o selo normal que batemos e assina em cima. sim. E lá não usa mais isso, eles assinam em cima do selo. Então, assinou em cima do selo, você arranca o selo imediato. É uma Sim. prática que tem de você não deixar o selo secar, Uhum. e aí você consegue arrancar o selo. Aí ele não quebra os gripis, porque ele é todo perfurado, né? Ele é todo perfuradinho. Então, você consegue uma maneira de não deixar ele esfriar, você vem e arranca junto com os furos, para não estourar, e bota em outra folha, habilidade. É para você ver. É o que eu falo. O brasileiro está desperdiçado, Ita. Ele é inteligentíssimo, ele é capaz de tudo. Ele fica rico. Entendeu? Mas não compensa não, prof, isso não compensa não. Não compensa. É bom rico pelo legal. Não, e por que isso não compensa? É que uma questão dessa é criminosa. Passa uma vez, passa duas, mas isso é crime mesmo. Aí na hora que pega, aí não vale a pena, aí a pessoa arrepende. Porque existem elementos e existem peritos que conseguem constatar falsidades. Eu mesmo já tive caso, por exemplo, tem umas falsidades que são mais esdrúxulas, outras são mais profissionais. Só que existem peritos que são treinados para analisar exatamente se é verdadeiro ou não. E hoje, cada vez mais, igual você falou, em cartórios. Cartório tinha muito problema dessa questão de selo e tudo. Agora estão tendo selos digitais, até para tentar diminuir essa prática aí, de que retira um selo e coloca. O selo digital é mais fácil de ser controlado. É então, verdade. tinha muitos problemas. É tanto que eu estava vendo só uma observação. Vocês têm aplicativo de celular? De banco? Pouco. De qualquer banco, qualquer um. Aí entra hoje, qualquer banco que você entra, está lá. Cadastre no Pix, que é uma forma de transferência, a qualquer hora, não tem que pagar, porque tem o TED e tem o DOC. O Pix você não vai ter que pagar nada, pode fazer final de semana. Aí eu perguntei, tipo assim, meu Deus, porque banco... Mentira, viu, prof? Já está cobrando R$ 22 por uma transferência, 3 e pouco de outra, 2 e pouco de outra. Mas você sabe o que eles estão fazendo? Aí eu perguntei, por que tem essa questão do Pix? Na hora que eu fui ver, é uma tentativa, cada vez mais no mundo, o papel moeda está acabando, viu? Sabe? Porque você ter dinheiro digital, até mesmo questão de lavagem de dinheiro, fica mais difícil. Vamos dar exemplo. Como é que você lava dinheiro? Vocês lembram daquela série Narcos? Contava a história de Pablo Escobar? Ele tinha muito o quê? Dinheiro. Quando você faz tudo online, fica todo o seu traço, todo o caminho. Eu sei de onde veio, para onde foi, como é que entrou, como é que saiu. Até isso. Eu vi que a Suécia, ou a Suíça, eu não me recordo qual, os estabelecimentos já estão autorizados a não receber dinheiro, fazer pagamentos e receber valores somente de forma digital. São as novidades que estão surgindo. E por óbvio também. Prof, mas aí como é que é? Eu vou levar meu celular e a conta vai ser ali ou por código? No código, você está falando na Suécia, né? Eu estou falando assim? Se viesse para cá, a gente ia passar o cartão automático para tudo quanto é valor? Valores, ou aquele. Hoje eles estão usando muito aquele. A maquininha? Não, o DR Code, que você coloca. O QR Code, você coloca o celular, já abre. É um códigozinho quadrado. Sei. Sabe?
Quiser Eu sei qual é. recursos são usados. E é lógico que o país vai se desenvolvendo, vai facilitando. Hoje, por exemplo, eu falo numa situação prática minha. Eu tenho contas em alguns bancos. Prof, mas esses hackers vai invadir a conta do povo e vai puxar o dinheiro, prof. A maior preocupação hoje é a questão de hackers. Só que aí de quem é a responsabilidade? Do banco. Então, por isso que os bancos têm sistemas de segurança cada vez mais avançados, porque ele que se responsabiliza pelos valores, entende? Mas hoje, Ita, nem dinheiro é tão relevante. Sabe o que eles estão hackeando hoje? Informação. Olha para você ver o que aconteceu com o STJ. Sim. Um hacker entrou, é o que eu sempre falei, gente, tem que ter cuidado, porque hoje você nem sente, Ita, Camila, eu aqui estamos conversando, mas se você for ver ao longo de um dia, você dá informações o tempo inteiro na internet. Quando você entra para assistir um vídeo de algo que você gosta, quando você entra para fazer uma pesquisa de um trabalho, o tempo inteiro você está dando informações. E tudo isso consegue ser rastreado. Esses hackers estão cada vez ficando mais profissionais. A gente tem que ter muito cuidado. Eu falo, por exemplo, nós que mexemos no mundo jurídico, eu, por exemplo, tenho antivírus. Um antivírus russo, eu pago no meu celular, no meu notebook, na estrutura do meu escritório inteiro, porque é melhor pagar do que ter os arquivos corrompidos. E hoje informação é poder. Hoje informação é dinheiro. Concordam comigo? Então, tem cada vez mais cautela, e até as questões de falsidades, cada vez estão surgindo novidades, porque hoje existem muitos documentos que são formados na forma eletrônica como um todo. Tá bom? Maravilha. Até agora estão conseguindo acompanhar, pessoal? Tá aí. Tranquilo. Show de bola. Vamos falar da produção em si, a produção da prova documental. Vamos lá. De quem é a obrigação de fazer a prova documental? O artigo 34 fala para a gente. Incumbe a parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Eduardo, como assim? Eu já tenho que juntar, já está falando aí o momento que eu tenho que fazer a prova. O parágrafo fala que se for uma reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deve trazê-lo nos termos do caput, mas a exposição vai ser feita em audiência, intimando previamente aquelas partes, tá bom? E aí, a regra que está estabelecida no artigo 434 é a regra geral da prova documental. O que é isso? Eu tenho que juntar todos os documentos junto com a minha petição inicial, se eu sou o autor. Eu sou o réu. Que horas que eu tenho que juntar os documentos, pessoal? No momento que eu posso fazer meu defeito. Contestação ou reconvenção. É nesse momento. Aí eu pergunto para vocês, e se eu não juntar? Se eu esqueci, por exemplo, um documento, posso juntar depois? O que vocês acham? Eu fui juntar, fiz a petição inicial, juntei todos, ficou faltando só esse documento aqui. Oh, meu Deus, esqueci. E aí? Posso juntar? Acho que não pode não, prof. Não pode. Preclusão. O que quer dizer isso? O artigo 434 é a regra geral. Então, tome muita atenção. Se você é o autor, junto com a petição inicial, você tem que juntar todos os documentos que você tem para comprovar aquelas suas alegações. Não existe aquelas cenas de filme americano que deixa aquela prova, tem a prova no final do processo. Ô, gente, não existe isso, não, acorda para a realidade. Por mais que no filme seja bem emocionante, né? No último momento, tira uma prova da manga. Aqui não tem isso, não, gente. Se você tivesse também, a criatividade do brasileiro, eu tenho até medo do que iria acontecer. Em relação aqui... Eu que não te conto, filho, você não sabe as armadilhas, não sabe de nada. O povo não brinca, né, Ítalo? Não tem brincadeira, né? Ele não conhece a articulação, meu filho. Jesus. O povo... E outra coisa, quanto mais você vira e fala, não é possível... Você uma vez a velhinha tentou me roubar, a velhinha. A Maria, sério? Eu fiquei tão chateada que eu falei, Senhor, se fosse uma pessoa normal, de idade, de 22 até uns 45, até 50 eu concordo, meu pai. Mas uma idosa me roubar, pai, mas que danadinha essa senhora,
danadinha ela. Pronto. A gente tem que ficar esperto com tudo, né, Ita? Não pode bobear. No Brasil, eu costumo brincar. Se bobear, você é roubado. É triste, né? É muito triste, né, prof? É muito triste. Demais. Não há necessidade para tanto, né? É porque o Será brasileiro. que é o costume de fazer coisa errada, prof? É porque nós temos uma cultura hoje, Ita, que é questão cultural. Nós temos uma. Sabe por quê, prof? Eu fui prender o cara, aí o cara já era preso pela sexta vez. Aí perguntou ele assim, qual a profissão sua? Minha profissão é roubar carro, pô. Minha profissão é essa, roubar carro. Se eu vou chamar o advogado, vou sair daqui e vou voltar a roubar carro. Minha profissão é essa. Provavelmente foi verdadeiro, a gente tem que valorizar, né? Ele não mentiu, ele é ladrão. Ele quis produzir. Seria como se não fosse trágico, né, Ita? E é de vários e vários e vários casos no Brasil. Só que tem um detalhe. Quando eu vou no processo e eu tenho um documento, a gente tem que trazer os documentos para quê? Porque a gente sabe que o brasileiro não tem limite e que a outra parte também é criativa. Então, eu tenho que trazer tudo que vai me dar aquele respaldo. Falamos que a regra geral está no 434 e eu tenho que juntar o documento no momento em que eu vou fazer aquela juntada da petição inicial ou da defesa. Aí eu faço uma pergunta. Existe possibilidade de fazer a juntada de documento sem ser na petição inicial, no caso do autor, ou sem ser na contestação, no caso do réu? Existe possibilidade? O que vocês acham? Bom, eu já antecipo. Eu acho que pode, prof. Pode sim. É o que se chama documento novo. 435 do CPC. Está aí na tela de vocês também no nosso chat. Mas Tá? em qual momento faz a entrada desse documento novo? Aí, vou falar agora com vocês. O artigo 435 fala assim: é lícito às partes, a qualquer momento, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos, depois dos articulados ou para contrapô-los ao que foram produzidos nos autos. O parágrafo único fala: admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, o ato de petição inicial e de contestação, cabendo à parte que os produzir provar qual foi o motivo que ele não juntou antes e justificar, sendo que ao juiz vai ser incumbido a ele a análise se aquele documento poderá ou não ser juntado nos autos. Por óbvio que eu vou dar a possibilidade para as partes juntarem documentos. E quando é um documento novo, qual o momento? A Ita perguntou. Sabe qual é o momento, Ita? Na primeira oportunidade que você tiver para se manifestar no processo. Por exemplo, aconteceu uma coisa agora, o documento é novo. Ou então pode ser até um documento que foi de antes, mas você só teve acesso agora. Você só ficou sabendo dele agora, entendeu, Ita? Quando que você tem Mas, prof, como é que você me explica? Primeiro, momento, não pode fazer a juntada. É só na petição inicial? Sim, Para dar aquela entrada? A regra é que não pode fazer a juntada dos documentos após. O documento tem que ser juntado quando? Está lá no 434. Se no caso na petição inicial. No caso, na contestação. Essa é a regra. Certo. O 435 é uma exceção. Ah, tá. Que é chamado documento novo. O que é documento novo? Aquele que surgiu depois da fase da petição inicial da contestação. Vamos dar exemplo. O caso que eu falei com vocês, Zita e Camila, que eu falei que um devedor do nada entrou em contato com o meu cliente, mandando uma mensagem, confessando que tinha prejudicado meu cliente. E o documento aconteceu depois de eu ter distribuído a petição inicial. E aí, é documento novo? Novo.
surgiu depois, maravilha. Mas também, aí possibilitou se considerar documento novo, aquele que, por mais que seja mais antigo, eu só fiquei sabendo da existência dele agora. Ou então eu só tive acesso a ele agora. Aí eu posso também juntar. Qual o momento? No primeiro momento que eu for me manifestar. Ah, Eduardo, apareceu um documento. Na primeira vez que eu peticionar no processo, eu tenho que pedir a juntada dele. O quanto antes é melhor para você se resguardar. Tranquilo? Em relação aos documentos, também tem que deixar claro que o réu também tem uma importância grande, porque na contestação ele pode juntar documentos. É 137, coloquei aí para vocês na tela, fala que para a gente, o réu vai manifestar-se na contestação, sobre todos os documentos que foram juntados na petição inicial, e o autor vai manifestar na impugnação a contestação, ou chamada também réplica, sobre os documentos que foram anexados à contestação. E aí, os parágrafos, em especial o primeiro, lá do 437, fala assim: sempre que uma das partes requerer juntada de documento aos autos, o juiz vai ouvir a seu respeito a outra parte no prazo de 15 dias. E, no que respeita essa questão, vale também para os documentos novos. E qual o motivo de se ter essa cautela de a outra parte ser escutada também? Vocês lembram de fazer a arguição de falsidade? Sim ou não? Nós falamos a arguição de falsidade, vocês lembram? 431, T2, T3. Então, pode ser que o documento foi juntado e eu falo, não, esse documento é falso, ou então esse documento não existe, ou então esse documento é estranho ao processo, não tem nada a ver. Eu tenho que sempre que um documento for juntado, dar a oportunidade para a outra parte se manifestar dentro de 15 dias sobre ele. Tá bom? Maravilha. Ainda em relação ao documento, hoje muito se fala dos documentos eletrônicos. Eles existem? Nós estamos falando aqui agora, né, gente? Cada vez mais, né? Hoje, por exemplo, até por segurança, eu tenho minha OAB digital também, além da OAB física, eu tenho minha carteira da OAB digital. Hoje você tem CNH digital. Não tem, pessoal? Vários documentos. Vários e vários. No que diz respeito a documentos eletrônicos, o artigo 439 fala que a utilização de documentos eletrônicos vai depender da sua conversão de forma impressa e da confirmação das autenticidades. Lembre-se que o CPC é de 2015 e o PJE, o processo eletrônico estava ainda se fortalecendo, não era como é hoje. Hoje, os documentos eletrônicos, que é o processo eletrônico como um todo, tá bom? No que diz respeito aos documentos eletrônicos, fala também o 440, que o juiz vai analisar, verificar aqueles documentos, e também, por óbvio, que o 441 fala para a gente que os documentos eletrônicos, produzidos e conservados assim, quando estiver determinado em lei. Pessoal, hoje, os documentos, eles se tornam documentos eletrônicos, alguns criados já de forma eletrônica desde o início. Então, hoje, a realidade é que nos processos eletrônicos, especialmente, cada vez mais deparamos com a existência dos documentos eletrônicos em todas as suas modalidades. Tá bom? Maravilha. Perfeito, show de bola. Vimos a questão da exibição de coisa, vimos a exibição de documento, e falamos da questão da prova documental. Quero saber, show de bola? Estamos nessa construção do conhecimento juntos, né? Tranquilo. Show. Vamos seguir. Tendo dúvida também, vocês têm liberdade de falar. E até parabenizar aí, Camilo, sempre estão fazendo perguntas, ponderações. Isso que é interessante. Por quê? Porque a gente já tira as dúvidas que vão surgindo e isso faz a gente absorver ainda mais o conteúdo. Concordam comigo, pessoal? Porque aí fica mais fácil de compreensão, né, prof? Tem que tirar a dúvida na hora, porque... Se você deixar para depois, você acaba até esquecendo. Uhum. Se não perguntar na hora, então tem que perguntar. Vamos falar de outra prova. Prova testemunhal. Qual que é o apelido que alguns colocam, até de forma maldosa, na prova testemunhal? A prostituta das provas. Olha que nome que recebeu. Por quê? Porque das provas, ela é a que dá para se manusear.
por assim... Manipular, o senhor fala. Hã? Manipular esse povo. Não, manusear no sentido assim, de forjar, de treinar. É uma prova que, se tem alguns questionamentos, mas lembrando, não existe nenhuma prova que é maior que a outra, viu, gente? Quem vai determinar qual prova que vai ser analisada para fundamentar a decisão é quem? É o juiz. Vocês lembram que a gente falou isso quando a gente falou teoria geral da prova, né? Para quem é da prova, gente? Para o juiz. E não tem um nível de prova, não. Mais ou menos assim, a prova principal é importante que é testemunhal. Não. Todas as provas têm o mesmo peso, o juiz que vai analisar. Tá bom? Vamos lá começar a falar sobre prova testemunhal. Artigo 442 fala para a gente que a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Então, a regra geral é que a prova testemunhal ela vai ser permitida, salvo se a lei proibir. Falando em questão que a lei proíbe, o artigo 443 já vem e coloca uma situação em que a prova testemunhal não vai ser analisada. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos, primeiro, já provados por documento ou por confissão das partes, até porque não tem sentido. Vamos imaginar, Anitta, você me processou, e aí eu já confessei. Para que precisa de testemunha? Eu já confessei. Não tem, você entende? Não precisa. Já está aprovado pelo documento. Se o juiz notar ali que já está aprovado o documento, não vai pedir até para evitar a demora. Segunda situação em que o juiz vai deferir a testemunha, quando só o documento ou por exame pericial puderem ser provados. Ah, precisa de uma perícia. Ah, não, eu quero levar uma testemunha para ele dar a opinião dele. Ó, gente, ele não dá opinião, não, gente. É outro equívoco. As pessoas acham que a testemunha vai chegar lá, vai conversar, vai dar a opinião dela. Ninguém quer ouvir a opinião da testemunha, não. Se a testemunha tem conhecimento que você viu, ah, mas eu não vi nada. Então, maravilha, você não vai testemunhar. Tranquilo? Perfeito. Seguindo aqui, ainda em relação à questão da prova testemunhal, o artigo 444 fala para a gente que nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito e depois a parte tiver produzido outra prova. Pessoal, é uma forma de se somar a prova documental, a prova testemunhal viria aqui com esse intuito de dar mais força ainda para as alegações que ali estão sendo feitas, tá bom? E o que é verdadeiramente lícito às partes provar com a testemunha? Qual o grande objetivo? Para que usar? O artigo 446 coloca aqui para a gente. É lícito a parte provar com testemunhas, primeira situação, contratos simulados, divergência entre a vontade real e a vontade declarada. Segunda situação, contratos em gerais, vício de consentimento. Tranquilo? No que diz respeito aqui à testemunha, existe uma limitação que está lá no 447. Eu quero um asterisco nele, viu, pessoal? Porque isso aí cai muito em prova, concurso, prova de faculdade, até como uma forma de pegadinha. Lá no 447 fala para a gente quem pode ser testemunha. E fala assim, todas as pessoas podem ser testemunhas, vírgula, exceto os incapazes, os impedidos e os suspeitos. Eita! E aí? O que é incapaz? O que é impedido? O que é suspeito? Fica tranquilo, o próprio CPC já vai te falar. Lá no parágrafo 1º, fala quem são os incapazes, que não podem testemunhar por serem incapazes. São 4. Está aí na telinha. Primeiro, o interdito, por enfermidade ou deficiência mental. Segundo, o que é acometido de uma enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. A pessoa já não consegue mais transmitir, falar as questões. Também são incapazes, não podem testemunhar, os que tiver menos de 16 anos. E ainda, o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam. Ah, precisa ter uma pessoa cega de algo que viu. Ele não viu porque tem essa limitação. Ah, uma coisa que uma pessoa que tem a surdez como deficiência escutou. Não tem como, ele tem a surdez. No caso, ser uma surdez total.
Então, a lei colocou como aqueles que são considerados incapazes para testemunhar. Também falou aí que não podem testemunhar aqueles que são impedidos. E quem são os impedidos? Os impedidos você acha lá no parágrafo 2º, e são 3 basicamente. Coloquei aí para vocês os 2 primeiros incisos, estou colocando agora o 3º inciso do parágrafo 2º. Vamos lá. Quem são os impedidos? Primeiro, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, em grau e colateral, até o 3º grau, de qualquer uma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, se tratando de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter outro modo a prova que o juiz repute necessário para o julgamento do mérito. Segundo, a testemunha que seria impedida e não poderia testemunhar. O que é parte na causa. Olha, gente, quem é parte na causa não é testemunha, não, ele é parte. No máximo, a gente pode ver ele fazendo um depoimento pessoal. Terceiro, que é impedido e não pode testemunhar, aqueles que intervêm em nome de uma parte, como tutor ou representante legal da pessoa jurídica, o próprio juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes, que tenham ajudado as partes, não podem ser testemunhas por serem consideradas impedidas. E além dos incapazes e dos impedidos, a lei também fala, no parágrafo 3º, quem são aqueles suspeitos que não podem testemunhar. Quem são? Primeiro, o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo. Segundo, o que tiver interesse naquele litígio. Ó, gente, simples. Nessas situações não vai se permitir, porque aquele testemunho claramente tem um risco muito grande de estar sendo ali maculado. Tá bom? No que diz respeito a esses que são impedidos, que são impedidos, que são também a questão dos suspeitos, entre outros, o parágrafo 4º do artigo 447 fala para a gente que, quando for necessário, o juiz vai poder admitir das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas, o depoimento, o testemunho, então, oitivo. E o juiz, por óbvio, que vai prestar compromisso e vai também analisar toda a situação, é o que o parágrafo 5 fala para a gente, que os depoimentos aqui do parágrafo 4º serão prestados independente do compromisso, não vai ter essa obrigação, e o juiz vai atribuir o valor que possa merecer, vai analisar o que ele entender que realmente tem que ser analisado, tá bom? Em relação à prova testemunhal, a testemunha, ela não é obrigada a depor de algumas questões. Que questões seriam essas, Eduardo? Então, lá no artigo 448, que está na telinha aí. Primeiro, se acarretar grave dano ao seu companheiro, a ele mesmo, ao cônjuge, e também parentes em linha colateral ou reta até o 3º grau, e também a cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Tranquilo? E em relação a essa prova, como que ela é estruturada, ela é organizada? Lá no CPC, fala para a gente, no artigo 450, que vai ser feito um rol de testemunhas, uns dados detalhados, e a parte tem que juntar esse rol de testemunha, que deve ser seguido, deve ser cumprido em regra geral. Colocou a testemunha, ela vai ter que ser escutada, só vai poder ter substituição, 451 fala isso, com morte de uma das testemunhas, ou se por alguma doença uma das testemunhas não puder ir, ou se uma das testemunhas depois de um tempo desapareceu, você não está encontrando, aí você pode pedir para mudar. Mas, em regra, a testemunha, ela vai depor, ela vai depor depois de ter sido colocado o nome dela em um rol de testemunha. Rol é o quê, gente? Lista, uma lista de testemunha, tá bom? O momento em que a testemunha vai aqui a participar, que vai depor, é a audiência de instrução e julgamento, em regra geral. A IJ, uma das provas que se produz é a prova testemunhal, perdão. Ela é produzida na IJ, pode ser feita também por carta precatória, mas é no momento específico só para testemunha. Algumas testemunhas, eu vou colocar aqui, mas aí vocês olham
mais detalhadamente lá, porque são 12 casos, vocês dão uma analisada no 454, que traz para a gente alguns casos daqueles que são inquiridos na sua própria residência, onde exerce sua função. Presidente da República, vice-presidente, ministro de Estado, ministro do STF, do STJ, CNJ, advogado-geral da União, procurador-geral, senador, deputado federal. Então, é bem específico, depois vocês passem o olho, por favor, embaixadores também. Um artigo que eu quero que vocês coloquem o asterisco é o 455. Jogar a responsabilidade para o advogado. E o que o 455 fala para a gente? Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolado do dia, local e hora que vai acontecer a audiência. Essa intimação ela tem que ser juntada no processo pelo menos 3 dias antes da audiência. Isso é o que está no parágrafo 1º. Então, eu tenho que mandar uma notificação para a testemunha, eu tenho que provar que aquela testemunha recebeu. Se eu não fizer isso, vai presumir, caso a testemunha não vá na audiência, que eu abri mão da testemunha. Eu fiz isso, prof. É porque manda a carta, né? Aí manda a carta registrada, porque a carta tem que chegar lá e tem que voltar aquele... E você sabe por que isso, Ita? Porque se você não fizer isso, e a testemunha simplesmente não for, é como se você tivesse aberto mão da testemunha. E quando manda a notificação, você pode pedir condução coercitiva da testemunha. Aí você pode uma condução coercitiva, eu escutei em algum lugar que não existe. Não existe condução coercitiva hoje no processo penal. Processo civil tem. Se a testemunha não for, manda o oficial de justiça pegar ela à força e trazer para testemunhar. Ela vai vir com ódio mortal? O que vocês acham? Um pouquinho, né? Mas ela vai vir. Tem hora que a testemunha é tão importante que você tem que fazer ela vir mesmo que seja força. Tá bom? E essa carta aí, você já mandou, então você já tem um contato, você já tem uma noção, né? Manda, é bem simples, é rápido, mas é importante ter essa cautela. Tá bom? Maravilha. Isso é obrigação do Poder Judiciário, jogar para os advogados isso. Em relação às testemunhas, elas vão ser inquiridas, escutadas, separadamente e sucessivamente, uma depois da outra. Primeiro se escuta as testemunhas do autor, depois escuta-se as testemunhas do réu. E nenhuma testemunha vai escutar o depoimento da outra, tá bom? Pode ser alterada essa ordem, a pedido das partes, o juiz pode alterar, mas primeiro se escuta do autor, depois a do réu, e as outras testemunhas que ainda não testemunharam não escutam aquilo que já foi feito, aquela inquirição daquela testemunha que já passou, tá bom? O que diz respeito à testemunha, antes dela depor, ela vai prestar um juramento perante o Poder Judiciário. O 457 fala isso, confirmando os dados e também falando que não tem interesse naquele processo. Nesse exato momento, existe uma situação mágica chamada, vou até anotar aqui, ó, contradita. Você está ouvindo falar disso? Contradita? Já, você falou disso, agora... Já falei. O que é o contradita? Está no parágrafo 1º. Falei que qualquer pessoa pode ser testemunha. Concordam comigo? Contraditar testemunha. Qualquer pessoa pode ser testemunha. Vocês concordam comigo? Essa é a regra. A exceção são aqueles que a gente falou que não podem ser testemunha. E quem são? Aqueles que estão lá no 447. Incapazes, impedidos e suspeitos. Vocês lembram disso? A gente falou um por um. Capaz, quem é impedido, quem é suspeito. Aí vamos imaginar que a Ita vai testemunhar e ela é a melhor amiga de Camila, que é a outra parte. Eu falo, tá doido? Tô vendo aqui, eu lembrei, amigo íntimo, é suspeito. Ela não pode testemunhar, concorda comigo? O parágrafo 1º fala, do artigo 457, que é lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo ou a incapacidade, ou impedimento, ou suspeição. Bem também nas questões que ali estão questionando, eu vou ter que justificar, eu posso, inclusive, ter 3 testemunhas para provar o que eu estou questionando, por exemplo. Eu chamo aqui João, Maria e José que estão lá fora para provar que Ita é grande amiga de Camila. E aí, ela é amiga? É. Vixe. Aí já começou a baixaria. Em relação a isso, o juiz vai analisar tudo e, no próprio momento, vai analisar se vai ser contraditada aquela testemunha ou não. Depois de prestado o compromisso, tem que seguir.
Então, isso tem que ser feito antes da testemunha terminar de prestar o compromisso. Enquanto ele está lá passando o nome, os dados, você tem que virar e falar, pela ordem e excelência, pela ordem pedindo a palavra. Vou contraditar a testemunha. Aí o juiz vai te falar, com base em quê, doutor? Com base no artigo tal, por causa disso, e aí você vai fundamentar. É na hora, é oral, tá bom? Depois de prestado o compromisso, aí já não mais pode se fazer a contradita. A contradita é antes do compromisso. Na hora que prestou compromisso, a testemunha virou e falou que perante o Poder Judiciário, ela se compromete a não mentir, é uma testemunha. Só que deu um parágrafo único aí no 458 que fala assim, o juiz vai lembrar a testemunha, só que se ele mentir, esquecer umas coisas propositalmente, tudo, configura falso testemunho, né, gente? E falso testemunho é crime. E por isso vai ser condenado, punido, aplicado punições, caso ele cometa o crime de falso testemunho. Na hora que está sendo feita a prova testemunhal, o CPC hoje fala que as perguntas são formadas diretamente para as testemunhas. Eu vou fazendo as perguntas e vai respondendo. O juiz também pode fazer perguntas. Também o Ministério Público pode fazer perguntas. Todo depoimento, cada vez mais, tem sido feito e tido meios de gravação para garantir, né? E no que diz respeito aqui à questão da testemunha, a testemunha, caso uma choque com a outra, uma questão chamada acareação. Eu coloco uma testemunha na frente da outra, para falar quem é que está falando a verdade. Ó, pra você ver que baixaria. Sangue de Jesus tem poder, né, gente? Mas vocês acham que tem testemunha que mente, gente? O que vocês acham? Ah, mas é crime. Tá, tudo bem. No Brasil não é brincadeira, não. Em relação ao testemunho, o 463 só vem falar algo muito importante para a gente, que a testemunha, o depoimento prestado em juízo, é considerado um serviço público. Por isso que tem tanta cautela, tem tanto cuidado, e por isso que o próprio parágrafo 1 fala que a testemunha não pode ter qualquer tipo de prejuízo, desconto trabalhista, por exemplo, não tem desconto no salário, porque ali ele está prestando, de acordo com a própria lei, um serviço público. Tranquilo? Maravilha. Minhas amigas, um detalhe. Acabou por hoje. Eu ia falar da prova pericial, só que como ela é muito importante, para a gente não falar de uma forma corrida e para a gente analisar com maior cautela, eu quero fazer assim. Eu encerro a aula hoje e no nosso próximo encontro vocês não deixem que eu me esqueça de, antes de falarmos das outras matérias, falar da prova pericial. Podemos fazer dessa forma? Ok. Não fique tão corrido, e como nós estamos aqui vindo de 4 horários, para conseguir absorver ao máximo. Podemos fazer assim, então? Ok. Ficou alguma dúvida até agora? Sim ou não? Não. Maravilha. Deixa eu só encerrar a gravação e vir falar com vocês. Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado pela sua participação nesse encontro comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Um grande abraço, até a próxima.